E olha só, os preços altistas do milho que temos acompanhado aí nos últimos dias estão sendo puxados pela demanda mundial e o clima desfavorável nas lavouras dos Estados Unidos, China e Brasil. É o que aponta o analista de mercado Vlamir Brandalize. E segundo ele, o milho segunda safra do Paraná deve ter quebra de 40% no potencial produtivo. Então a gente vai conversar com o Vlamir e eu já te pergunto aí, a gente já pode dizer que realmente a gente tem quebra nessa safra em alguns estados? Vlamir, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, Kelly, as perdas no Paraná são irreversíveis. Nós temos aqui, hoje, os comentários são entre 30% e 40% de perdas no potencial da safra. Eu acredito que está mais próximo de 40% do que dos 30%, porque o Paraná teve poucas chuvas, as lavouras, desde o plantio, muitas lavouras quase não receberam chuvas, então as perdas são muito grandes. É uma das maiores perdas já vistas aqui na safrinha do Paraná. Mesmo tendo uma área recorde. Nós temos o maior plantio também histórico, mas as perdas já estão concretas aqui, não tem como voltar atrás. Sabemos aí que os estoques de milho no Brasil estão baixos aí nesse momento. Como é que as indústrias estão trabalhando e como é que vão trabalhar aí daqui para frente? Olha, as indústrias estão fazendo malabarismo, né? Elas estão trabalhando com o estoque que tem na mão, muitas estão comprando volumes de trigo que aparece disponível para fazer misturas e para usar o trigo no lugar do milho. Maior parte trabalhando da mão para a boca. Os produtores que têm milho da safra de verão ainda disponível não querem vender ou estão vendendo escalonadamente. Então o mercado segue bem apertado e vai mais algumas semanas, né? Porque a safrinha está com atraso aí praticamente de um mês aí, em função do atraso do plantio. Nesse mês de maio nós vamos ter pouca colheita, vamos ter colheita a partir de junho e julho, né? Por isso que ainda temos algumas semanas de mercado muito forte e nem com a chegada da safrinha a gente vai ver as cotações despencarem como era nos anos anteriores. Esse ano nós vamos ter cotações muito atrativas, né? Porque o mercado mundial está muito forte e isso ajuda o mercado interno também, né? Então o produtor vai ter cotações bastante rentáveis aí para que ele conseguir colher as lavouras dentro da normalidade. Brandalize, existe risco aí de faltar milho no mercado interno? Não, eu acredito que não, porque nós temos 15 milhões de hectares de safrinha esse ano. O potencial dessas lavouras era de 90 milhões de hectares, de 90 milhões de toneladas, e agora nós perdemos bastante. Estamos com potencial provável agora, nesse momento, de umas 75 milhões de toneladas. Então, nós temos uma demanda do segundo semestre próxima de 40 milhões de toneladas. Então, nós temos sobras ainda para exportar desse milho que vai chegar da safrinha, mesmo com as perdas aí hoje já apontadas na casa de 15 milhões de toneladas. Se não tiver novas chuvas nos próximos dias, essas perdas podem aumentar. Nós poderemos ter perdas maiores. Aí, que nem o Mato Grosso ainda tem uma fatia das lavouras que precisam de chuvas, e aí pode ter perdas maiores, mas em princípio o Mato Grosso, que é o maior produtor, ele segue com um potencial de safra aí na faixa de 35 milhões de toneladas. E hoje no Mato Grosso aí tem pelo menos 50%, 60% das lavouras que já passaram da fase mais crítica e receberam chuvas nas últimas semanas. Então eles têm aí 30%, 40% das lavouras que precisam do bom volume de chuvas, mas vamos dizer assim, a maior parte das lavouras já estão escapes, e nos demais estados ainda tem muito problema pela frente se não chover. Mas o Mato Grosso é o maior produtor e provavelmente já uma safra de 30 milhões de toneladas acima eles já estão garantidos. E aí atende a demanda nacional, não vai faltar milho, mas o milho vai continuar com cotações atrativas, né? Porque o Porto hoje ele paga na exportação na faixa de 88, 89 reais, até 90 reais, aí dependendo da posição, se é mais para o final do ano. E não vamos ter milho aí que nem tinha nos anos anteriores, milho de 30, 40 reais, isso não volta mais, aí nesse ano principalmente. E o milho ao consumidor ele vai continuar aí acima do nível do Porto, né? Ou seja, os granjeiros, a indústria vai ter que pagar mais do que o Porto, e o Porto hoje é R$ 88,00, 87, ou seja, o mercado do milho, mesmo com a chegada efetiva da safra, é perto de R$ 90,00 em diante, né? Então, mercado firme e cotações atrativas aos produtores. Vamos falar um pouquinho lá dos Estados Unidos. A gente viu no bloco anterior falando um pouquinho do clima por lá. Como é que você vê a situação nos Estados Unidos em relação à produção de milho?
Olha, os Estados Unidos eles estão com o indicativo que vão plantar uma área um pouco maior de milho, tem um potencial, se tudo andar bem de agora em diante, de colher mais de 400 milhões de toneladas, é uma safra grande, vai compensar um pouco as perdas que eles tiveram nos últimos 2 anos, mas ainda está indefinido, né? É o começo da safra, ainda a semana está começando fria, tem risco de geadas ainda essa semana. O plantio está adiantado, agora nessa semana já vai estar acima de 60%, então tem lavouras com riscos, mas um fator importante é que a demanda mundial de milho está maior que a oferta, então nós estamos consumindo mais milho do que estamos produzindo, e mesmo com a recuperação da safra americana, o mercado mundial vai ficar muito apertado, porque além da safra americana que volta provavelmente para um patamar normal de produção, há um crescimento de demanda agora nessa saída da pandemia de duas formas: a demanda de alimentos, ou seja, ração, ovos, frangos, leite, e também a demanda de milho para etanol, né? Agora, depois da cúpula do clima que teve lá nos Estados Unidos, há um movimento grande da mistura maior de etanol na gasolina a nível mundial. Isso já está acontecendo na China. Os chineses estão comprando muito milho no mercado internacional para fazer o etanol e vão continuar avançando. Então, a China, provavelmente, com o clima que está hoje, ela pode ter um déficit muito grande já nesse novo ano agrícola deles. Eles têm um potencial de colher entre 250 e 260 milhões de toneladas de milho, e provavelmente o novo consumo desse novo ano deles vai ser perto de 300 milhões. Então, eles vão ter um déficit de 30, 40, talvez até 50 milhões de toneladas, em função de que eles precisam de clima favorável. Não está chovendo bem na China, e eles têm aí 2, 3 semanas para plantar a safra de milho, e tem quase 30 milhões de hectares ainda para serem plantados, e vai provavelmente estourar o período ideal de plantio. Então, o risco de safra ser comprometida, isso acaba dando um fôlego positivo para o mercado mundial, porque a China também hoje é o segundo maior comprador, consumidor mundial, e isso atrai cotação em Chicago, né? Porque a China compra muito milho americano, né? Semana passada ela comprou 1 milhão e pouco de toneladas, e ela tem atuado bastante lá nos Estados Unidos para comprar milho, compra na Ucrânia, na Rússia. Aonde tem milho, os chineses estão comprando. Esse ano eles devem importar quase 30 milhões de toneladas, né? É isso aí, a China fez essa compra histórica, né, a semana passada lá nos Estados Unidos. Brandaliz, Isso. obrigada aí pela sua participação com a gente aqui. Bom início de semana para você, a gente se vê.